Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Na sexta-feira, aconteceu o encerramento da 10ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. No evento, foram formalizados 3 documentos fundamentais para que o grupo continue avançando. A 15ª edição do Festival de Música de Porto Alegre teve início no fim de semana. Os primeiros classificados já foram definidos. Nesse final de semana, aconteceu a primeira missa campeira no Complexo do Cristo Protetor de Encantado. O local reuniu várias pessoas. E ainda, o primeiro time feminino de futebol de cegas é criado em Canoas. A cidade passa a ser a pioneira na modalidade do Rio Grande do Sul. É agora no Ubra Notícias. Na sexta-feira, aconteceu o encerramento da 10ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. No evento, foi formalizado 3 documentos fundamentais para que o grupo continue avançando. Vamos conferir agora mais detalhes. Documentos como o Estatuto do Consórcio, Pacto Regional para a Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado e a Carta de Porto Alegre foram formalizados no encerramento do Consórcio de Integração, que aconteceu no Palácio Piratini. Não existe uma ação específica que sozinha resolva a questão da segurança pública, e todos nós temos absoluta compreensão disso. Como governadores, nós cuidamos desde as políticas sociais, preventivas, que buscam dar condição para que haja igualdade de oportunidades, para que ninguém precise se render ao mundo do crime, e também está sob a nossa alçada isso, e temos atuação também nas políticas sociais, de educação e de prevenção ao crime. Mas, de outro lado, é importante destacar que o Brasil enfrenta problemas com organizações criminosas, facções criminosas que têm se infiltrado, inclusive, na estrutura pública, com rede e ramificação em diversas vidas, momentos e oportunidades da vida da sociedade, no setor privado, público, e isso causa enorme preocupação. O Pacto Regional para a Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado tem como intuito criar um gabinete integrado de inteligência de segurança pública para compartilhar pelos 7 estados que fazem parte do consórcio informações para enfrentar o crime organizado. O documento prevê ainda o compartilhamento de cursos de capacitação para qualificar as investigações policiais, aquisições conjuntas de ferramentas e equipamentos tecnológicos e propostas de alterações legislativas que endurecem as punições. São 5 mudanças legislativas propostas no pacto, sendo elas: restringir as saidinhas, tornar qualificado o crime de homicídio quando praticado por organização criminosa, revisar os requisitos para a liberdade provisória no caso de crimes graves, permitir ao acesso pelas forças policiais às informações das tornozeleiras eletrônicas e definir melhor o que constitui fundada suspeita para ajudar os agentes na realização de abordagens. O documento, formalizado para o Estatuto do COSUD, apresenta as normas para o funcionamento do consórcio, a estrutura para contratar um pessoal permanente, o funcionamento do escritório sede em Brasília, os critérios para transferência de recursos, a coordenação de assessoramento jurídico próprio e, por último, as despesas. Que é a governança, que regra como é que serão os mandatos, o presidente fica por 1 ano, a estrutura que vai ter, como é que vai ser o critério de rateio de contribuições para que a gente possa contratar uma estrutura técnica que dá atendimento ao consórcio, semelhante ao que acontece em outros consórcios de outras regiões ou consórcios de municípios. E aí vai ser um canal, um veículo, esse consórcio, inclusive, para fazer compras conjuntas, contratações de estudos, consultorias, enfim, tudo que a gente entender que mereça algum tipo de atuação articulada, o consórcio é um canal para isso, inclusive com o CNPJ, para repasse de recursos e compras a serem feitas, e até contratação, eventualmente, de obras e investimentos pelo próprio consórcio. Ele passa a ser uma entidade jurídica que vai poder fazer essas ações a partir das nossas decisões. Já a Carta de Porto Alegre reafirma a integração entre os estados que compõem o grupo. No documento, os governadores defendem a atualização dos critérios para a distribuição de recursos federais para enfrentar a dengue no Sul e no Sudeste. Além disso, apoiam o aprimoramento e a realização de ajustes no novo ensino médio
e também ações de adaptação para as mudanças climáticas. A 15ª edição do Festival de Música de Porto Alegre teve início no fim de semana. Os primeiros classificados já foram definidos. A primeira etapa eliminatória aconteceu na Associação do Comércio e Indústria da Restinga. 3 obras foram classificadas pelo júri, formado por 5 pessoas. Na categoria Música Geral, foram escolhidas as canções Dores da Solidão, de Lucas Daniel Ortiz Romando, e Quebra-Cabeça, de Pietra Keiber. Na categoria Música de Rua, a classificada foi 70-70-70, de Dex de Quilograma. Eles estão na grande final, que vai ocorrer no dia 31 de março, na Praça da Alfândega, a partir das 5 da tarde. No próximo sábado vai acontecer a segunda eliminatória no Anfiteatro do SESC, no bairro Humaitá. No dia vai ter show dos Fagundes com entrada gratuita. As outras etapas acontecem em 16 de março e 23 de março. Concorrem 44 músicas que foram selecionadas entre 266 inscritas. 6 são na categoria Kids, 4 na de músicos de rua e 34 em música em geral. A premiação é de 10, 5 e 3 mil reais para primeiro, segundo e terceiro lugares na categoria música em geral. Uma premiação de 3 mil reais vai ser dada para o primeiro lugar de cada categoria, para música revelação, melhor instrumentista, melhor torcida e música mais popular. Durante o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, aconteceu uma reunião entre o grupo técnico relacionado à temática de proteção e defesa civil e também representantes de 6 estados brasileiros. Na reunião realizada em Porto Alegre, foi estabelecido que as defesas civis estaduais vão buscar agora a qualificação dos sistemas de monitoramento com o auxílio de radares meteorológicos e outros instrumentos que vão melhorar e integrar os sistemas já existentes. Além disso, os órgãos vão analisar a viabilidade para adquirir ou contratar novos equipamentos, assim como futuras parcerias com o governo federal. Outro ponto discutido durante o Consórcio de Integração Sul e Sudeste foi a busca para operacionalizar a tecnologia de emissão de alertas através da difusão celular. Sistema esse que é semelhante ao que já está operando em outros países. O objetivo é aumentar a cobertura de pessoas informadas a respeito de eventuais desastres naturais ou mudanças climáticas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também divulgou a modalidade de transferência de recursos fundo a fundo, que facilitou o repasse de recursos emergenciais do Fundo de Proteção e Defesa Civil aos municípios atingidos por desastres. Durante os nossos encaminhamentos, o nosso grupo assumiu o compromisso de, na próxima reunião no Estado do Espírito Santo, encaminhar um estudo de qualificação do monitoramento por radares, das redes de radares dos nossos estados. Mas, obviamente, que aqui no estado nós vamos precisar conversar, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, uma vez que a pauta da prevenção e do monitoramento é uma pauta transversal destas secretarias. O nosso segundo compromisso foi o de aprovar o nosso acordo de cooperação técnica para ajuda imediata entre os estados integrantes do COSUD diante dos desastres naturais. O nosso terceiro compromisso foi de manter o diálogo junto ao governo federal. Inclusive, no nosso encontro, nós trouxemos um representante do governo federal, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para que seja implementado com urgência o serviço do Cell Broadcast, que é uma angústia de todos os estados que estão passando por esses eventos extremos relacionados às mudanças climáticas. E, por fim, o nosso último compromisso assumido é no sentido de que os estados que ainda não possuem um fundo estadual de proteção e defesa civil, que busquem encaminhar essa demanda junto aos seus respectivos governos. Nesse final de semana aconteceu a primeira missa campeira no Complexo do Cristo Protetor de Encantado. O local reuniu várias pessoas. A missa crioula, também conhecida como missa campeira, é uma manifestação religiosa muito comum nas regiões sulistas do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Ela possui algumas diferenças em relação às missas tradicionais, por incorporar elementos da cultura gaúcha e crioula,
como músicas folclóricas, vestimentas características dos peões e prendas e uso de símbolos como o mate e o lenço. E foi com muita dança, música e encenações que aconteceu a primeira missa campeira do Complexo do Cristo Protetor de Encantado. A celebração reuniu diversas pessoas. O evento contou também com a participação de representantes do CTG Giuseppe Garibaldi e do Grupo de Artes Nativas Anita Garibaldi. Depois da missa, os visitantes puderam assistir uma apresentação de dança dos grupos gauchescos, que aconteceu aos pés do Cristo Protetor de Encantado. O primeiro time feminino de futebol de cegas foi criado em Canoas. A cidade passa a ser pioneira na modalidade aqui no Rio Grande do Sul. É na prática que as habilidades ganham destaque. E foi assim que o primeiro time de futebol de cegas do Rio Grande do Sul deu os primeiros chutes para esse golaço de inclusão nessa modalidade que ainda enfrenta muitos desafios no Brasil. O paradesporto ele ainda passa por uma série de dificuldades, não só, na verdade, o paradesporto ele acaba sendo um reflexo do próprio esporte no Brasil, né? A dificuldade que tem, né, das iniciativas que possam incentivar a prática, né? Porque eu acho que o mais importante nisso tudo, antes de chegar no rendimento, é importante as pessoas despertarem o interesse pela prática esportiva. Porque todo atleta que chegou no rendimento, ele foi uma pessoa interessada em praticar aquela modalidade. E acredito que isso não foge muito para o paradesporto. A equipe fez o primeiro treino no último sábado. Isso torna a cidade pioneira gaúcha na modalidade e em busca de novos talentos do esporte. O Brasil é uma potência paralímpica, né? A prova disso são os resultados dos Jogos Paralímpicos, onde o Brasil tem grande destaque, né? Muito à frente do nosso público que participa das Olimpíadas. As Paralimpíadas sempre trazem bons resultados para o nosso país. Pensando nisso também, na democratização do esporte, entendeu-se que era necessário um novo projeto, e aí se pensou então no futebol para cegas, né, feminino, então, futebol para cegas, baseado também na nossa experiência que nós temos aqui com a HFUC, né, que é a grande referência nacional na modalidade. Pelo percentual de pessoas com deficiência no Brasil, a gente acredita que há sim um material humano que possa compor esse time. Até o momento, são 7 mulheres inscritas e a equipe está em busca de novas atletas. As interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer através do e-mail ismel@canoas.rs.gov.br ou pelo telefone 51 3236 1909. Nós atendemos pessoas de outras cidades e, claro, é importante que essa pessoa procure a unidade do Centro de Esporte e Lazer São Luís, que é onde acontecem os treinos, né? Procure nossa coordenação e para que a gente tenha um contato, né, onde o treinador faz uma entrevista com essa interessada. Podem participar meninas de 7 a 35 anos. Os treinos ocorrem nas terças-feiras e sábados. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!